Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 19 de julho, e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje o nosso assunto é saúde e, como estamos em pleno mês de julho, vamos falar de hepatite B e C. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o médico infectologista Evaldo Stanislau. Doutor Evaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Carol. Obrigado a toda a produção pelo convite. É uma honra. E também o presidente do Grupo Esperança, Jeová Pessim Fragoso. Jeová, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Muito bom dia. Nós que agradecemos. É uma satisfação enorme e a satisfação dobrada com a presença na bancada do doutor Evaldo também. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde já começamos a nossa transmissão simultânea ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria começar a nossa entrevista falando sobre o Julho Amarelo. Qual que é a importância de ter um mês todinho dedicado à conscientização da prevenção às hepatites B e C? É um tempo suficiente? 30 dias são suficientes para que essa conscientização seja, eu acho que, não feita, mas reforçada? Bom, sem dúvida, a gente pode dizer que uma intensificação, seja no prazo que for, é sempre importante. Mas, obviamente, que essa apologia, né, essa sensibilidade às pessoas terem informações, procurarem fazer o teste, deveria acontecer durante todo o ano, né? Todo ano. Doutor Evaldo, quando a gente fala de hepatite B e C, já há uma maior conscientização, na sua opinião, das pessoas de um modo geral, da sociedade, sobre os riscos da doença e sobre como é fácil descobrir se você tem ou não hepatite? Nathalie, depende do nível social, depende da região. Isso é muito heterogêneo no Brasil, né? Mas eu posso dizer que na nossa região, graças a um trabalho incansável do Grupo Esperança, sobretudo, as pessoas são relativamente bem informadas, conhecem. A gente nota que ano após ano as campanhas elas têm detectado menos portadores. Isso não significa que a doença esteja desaparecendo, e sim porque já foi feito um trabalho de detecção. Então as pessoas estão efetivamente diagnosticadas, tratadas, grande parte delas curadas, não é? Agora, se a gente sair da nossa região, que tem o Grupo Esperança, que faz um trabalho incansável, e for, por exemplo, para uma outra região do interior, ou mesmo em grandes centros urbanos, a informação é muito heterogênea. Então, as autoridades de saúde, entre tantas prioridades, elas não conseguiram ainda dar cabo dessa tarefa. Então, a gente tem um longo caminho ainda, sobretudo na área médica mesmo, para que os colegas peçam o exame e façam diagnósticos de pessoas que acham que não tem nenhum risco para ter hepatite C ou B. A gente pode dizer que faltam campanhas de conscientização fora daqui, grupos como o Grupo Esperança, também fora daqui, e uma conscientização também da classe médica, doutor Evaldo? Eu começaria de trás para frente. Eu acho que falta conscientização na classe médica, isso é uma coisa que tardiamente vem se percebendo. Então, dentro do ambiente da especialidade, todo mundo conhece, fora da especialidade, as pessoas ainda fazem muita confusão com aspectos básicos relacionados à hepatite. Então, tem sido feito um trabalho continuado de educação médica para que os outros especialistas de outras áreas também conheçam hepatites virais. Dentro da população geral, as campanhas elas são feitas pontualmente, como é o caso do Julho Amarelo, mas tinha que ser uma coisa mais institucionalizada. E eu sempre insisto, em Santos, por exemplo, tem uma lei de minha autoria que obriga que o médico oferte ao paciente a testagem de hepatites virais em toda a consulta, seja ela pública, seja ela privada. Não se cumpre essa lei. Então, nem por força de legislação é testado. Então, a gente tem que ter essa conscientização contínua. Jeová, quais são as ações que já aconteceram e que ainda seguem acontecendo durante todo esse mês? O Julho Amarelo ele envolve a Prefeitura, envolve a sociedade civil. E no caso da Baixada, nós iniciamos o Julho Amarelo fazendo uma testagem no AMI. Né? O AMI atende pacientes de toda a região, né? Onde vai se buscar os medicamentos de alto custo também, tem um ambulatório de especialidade. E lá nós fizemos 1.200 testes, né? Tivemos 8 casos novos que foram encaminhados imediatamente para tratamento. Na sequência, as policlínicas, excepcionalmente, vão fazer uma coleta das 7 às 8, mas aí não é o teste rápido, né? É bom informar, porque é um teste de coleta venosa, das 7 às 8, todas as UBSs. E no CTA, que é costume, né? O CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento,
né, e das 8 ao meio-dia, isso aí já é feito durante todo o ano. E nós iremos fazer também o Grupo Esperança no ambulatório da Ambesp, né, que é o Ambulatório de Especialidades do município, na Conselheiro Neves 199, das 8 às 16 horas, né, durante segunda e terça-feira que vem. E quarta e quinta nós já vamos um pouquinho para a cidade ao lado, né, um pouquinho mais adiante, na Fundação São Francisco Xavier, e lá em Cubatão, para fazer essa testagem dia 24 e 25. 25 e 26, aliás. Ao longo dos anos, no Julho Amarelo, as pessoas... Tem aumentado o número de pessoas que se dispõem a fazer o teste rápido ou a coleta? Sem dúvida. Durante o Julho Amarelo, a procura é bem grande, né? Como o doutor Evaldo falou, aqui na nossa região a gente tem um pouquinho mais, né, de formação às pessoas. Então, essa procura, sim, porque tem um detalhe também que eu gostaria de acrescentar, que Santos, ela tem uma referência, tá? Até em vários anais da literatura aí, como referência para a prevenção. A prevenção, né, e a detecção, né? E a detecção. Porém, a gente tem um gargalo aí muito grande, que eu acho que no decorrer do programa a gente pode falar, que é o monitoramento aí inclusive após a cura, né? Sim, exatamente. Após a negativação do vírus. Mas então, eu acho que são ações pontuais que valem bem a pena e a pessoa tem que realmente, dentro de uma doença sintomática, deve procurar fazer essa testagem, né? Doutor Evaldo, as pessoas que se descobrem hoje portadoras de hepatite B ou C, elas buscam tratamento imediato ou elas ainda sofrem com um alto preconceito? Não. Na sua opinião? A hepatite B, é bom a gente deixar claro, nem todo mundo, aliás, a maioria dos portadores de hepatite B não precisam de tratamento. A hepatite B é uma doença muito mais de acompanhamento do que de tratamento. As indicações de tratamento para hepatite B, elas são bastante restritas, elas são bastante técnicas e o médico especialista que vai saber quem precisa ou não de tratamento. Por que isso? Porque o tratamento da hepatite B, diferente da C, ele não leva à cura. Ele é apenas um tratamento de controle e deve ser feito pelo resto da vida. Então, são poucos os casos que efetivamente a gente consegue curar de hepatite B e dar alta. Eu diria que são exceções. O que isso significa para quem tem hepatite B e está me ouvindo ou descobre que tem uma desesperança? Ao contrário, eu vou insistir. O tratamento da hepatite B, embora não cure, ele é um tratamento essencial para que a pessoa leve uma vida normal e sem risco nenhum. Então, ela precisa do acompanhamento médico, quando indicado, precisa do tratamento para, insisto, levar uma vida normal e sem riscos. A maioria que tem hepatite B crônica e que não tem indicação de tratamento, precisa do acompanhamento para a gente prevenir as complicações, que são cirrose e o desenvolvimento do hepatocarcinoma e, no caso da hepatite B, a transmissão, principalmente nas mulheres em idade fértil, para as crianças que vão nascer ou para os seus parceiros ou parceiras sexuais. Já na hepatite C, o cenário é completamente diferente. A pessoa diagnosticada, ela precisa e deve procurar orientação médica o quanto antes para ser tratada e curada. Isso foi um grande avanço que a gente conseguiu, uma coisa que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo e que finalmente o Ministério da Saúde agora, recentemente, autorizou, que tendo em vista que hoje a gente tem tratamento que cura todo mundo, é de duração curta e não tem efeito colateral, não faz sentido a gente escolher quem vai tratar. A gente tem que tratar todo mundo. Porque antigamente a gente tratava quem tinha doença mais avançada, porque tinha muitos efeitos colaterais e não tinha chance de cura. Sim. Hoje, curando e sem efeitos colaterais, a gente tem que tratar a infecção. Ou seja, tem hepatite C, é igual ao tratamento. Aí as pessoas procuram o médico, a gente indica o tratamento, elas vão até o Serviço Público de Saúde para obter o remédio, e esse remédio tem demorado aí alguns meses. Em alguns momentos demora mais, outros demora menos, tem demorado mais, porém, sem que isso signifique um prejuízo à pessoa. Gera uma certa ansiedade, né? Claro. Mas a maioria dos pacientes está numa fase clínica bastante compensada, que pode aguardar, e uma vez que sejam tratados, a regra é curar todo mundo. Quais são as formas de contágio? Você acabou de dizer que a hepatite B tem uma diferença de não ser curável, no entanto, ser monitorada, oferecendo ao paciente qualidade de vida, e a C ser curada. A forma de contágio é diferente de uma e de outra? Sim. A hepatite C, é bastante importante a gente sempre enfatizar isso, é uma doença de transmissão por sangue.
A pessoa que tem hepatite C não pegou numa relação sexual, não significa que seja uma pessoa que usa drogas ou que tenha qualquer comportamento promíscuo, nada disso. Vamos, de uma vez por todas, não ser preconceituosos. A hepatite C se transmite por sangue. O sangue que você entra em contato quando vai no salão de beleza, por exemplo, e tira a cutícula, machuca, então isso pode transmitir. Ou um dentista, infelizmente, a gente tem profissionais que não têm uma fiscalização sanitária tão importante, principalmente clínicas de mais apelo popular, com grande volume de atendimento, que não cuidam e não esterilizam bem seu equipamento. Ou antigamente, nas injeções que não eram descartáveis, no atendimento médico hospitalar que não era bem feito, enfim. Então, a hepatite C precisa do sangue e todo mundo que tem mais de 40 anos de idade, principalmente, precisa fazer o teste, porque é uma população que ao longo da sua vida teve maior chance de exposição ao vírus. Exposição sexual à hepatite C ocorre? É possível, mas é infrequente. Não é uma via efetiva de transmissão. Transmissão da hepatite C da mulher grávida para a criança ocorre? Quando tem co-infecção com HIV pode ocorrer, mas também é uma situação muito, muito rara, tanto que mulheres que estão em idade fértil, que têm hepatite C, que querem engravidar, a gente não se opõe e o parto, ele é o parto de indicação obstétrica, sem nenhuma restrição. Hepatite B, tudo diferente. Hepatite B, ela tem o componente do sangue, ela é transmitida por sangue também, mas ela é transmitida por relação sexual e ela é transmitida da mulher grávida para a criança. E esta é uma situação que a gente vê, por exemplo, na Ásia e que a gente tem que tomar muito cuidado vacinando a nossa população. Porque quando a transmissão ela ocorre da mulher grávida para a criança ou na primeira infância, a chance de essa pessoa se tornar um portador crônico de hepatite B é de 90%. Então, o momento onde a gente tem melhor atuação para impedir a hepatite B e impedir a transmissão vertical é no pré-natal e no momento do parto. Hoje existe no Brasil, hoje não, já há algum tempo existe uma política bem definida para a gente evitar a transmissão da hepatite B. Então você que nos ouve, hepatite B tem vacina, se você é contactante de alguém que tem hepatite B, não precisa ter preconceito, precisa tomar vacina para se proteger, não é? Mas a maneira de transmissão de hepatite B e C é bem diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre vacina mais para frente no programa, mas você tocou na questão da vacina da hepatite B. Ela é eficaz e qual é a forma correta de tomar a vacina? Essa pergunta, Nathalie, ela é muito importante. Eu queria dizer para você que nos assiste que a vacina que tem no postinho, a vacina que tem na clínica de vacinação, ela é extremamente eficaz e ela é muito efetiva, não importa a marca. Qual é o problema que a gente vê? Infelizmente, essa vacina ela tem uma temperatura de conservação ótima e a gente tem que ter muito rigor em manter essa temperatura, né? Então, a cadeia de conservação frio ela tem que ser observada, né? Outra situação que eu quero explicar é que muita gente toma vacina e não fica protegido. Às vezes por problema de cadeia frio, às vezes por um problema próprio da resposta imune. Então, precisa mesmo tendo tomado a vacina, sobretudo para quem é profissional de saúde, quem é profissional do sexo, quem é contactante de uma pessoa com hepatite B, que tem uma maior vulnerabilidade de adquirir a infecção, fazer o teste pós-vacina, para ver se a vacina foi efetiva. E se não foi, tomar de novo um novo ciclo. Esse ciclo ele é composto, de uma maneira geral, de 3 doses. E essas doses, elas têm que ser respeitadas. A primeira dose, depois de 30 dias, a segunda dose. Esse intervalo de 0 e 30 dias entre a primeira e a segunda dose tem que ser respeitado, porque é nesse momento que a gente forma imunidade. Depois tem uma terceira dose, que vai ser feita 6 meses depois da primeira, e essa última é uma dose de reforço que vai garantir a proteção por muitos anos. Uma vez só na vida você precisa vacinar? Uma vez só na vida, essa vacina ela não precisa de reforço, tirando essa situação que eu falei de alguém que vacinou e não soroconverteu, que a gente eventualmente revacina. Depois de um ciclo completo, se a pessoa não se imunizou e for um profissional de saúde, por exemplo, a gente tem que deixar isso documentado, porque se ele tiver um acidente profissional, a gente usa imunoglobulina contra a hepatite B. Mas para a maioria das pessoas, a vacina não tem problema nenhum, segura, não tem efeito colateral. Só tem que respeitar o intervalo de dose e nessas situações que eu falei, profissional de saúde, trabalhador do sexo, pessoa que convive com alguém com hepatite B, um parceiro sexual, precisa testar depois da vacina para ver se ela foi efetiva. E se não foi, revacinar. Jeová, a gente sabe, como nós
estamos falando desde o começo, que a prevenção é a melhor forma hoje de você combater doenças sérias, sejam elas quais forem. No entanto, para que a gente possa prevenir, a gente tem que ter uma estrutura para conseguir prevenir, para conseguir atender. A nossa rede de saúde, o nosso sistema de saúde, ele está estruturado, visto que a gente tem longas filas de espera para consultas e exames simples também. Nós estamos preparados? Então, na questão da prevenção, eu acredito até que sim. Eu só queria, antes de responder, ratificar aqui a questão da vacina, que é muito importante na prática do dia a dia da entidade. As pessoas às vezes não lembram de ter tomado a terceira dose, que é depois de 6 meses da primeira, né? Então, a gente pede o público que teve a vacina que completar realmente, porque esses 6 meses é terrível. Coloca lá na geladeira, põe um imãzinho, porque às vezes trazem também a carteira de vacinação, a gente vê que não. E quem não lembra, por exemplo, Evaldo, que se vacinou, pode fazer esse ciclo completo novamente? Sem problema nenhum, Nathalie. E até essa questão que o Jeová levantou é extremamente pertinente. Aí eu não lembro se eu tomei, toma a de 6 meses, ela tem que ser feita 6 meses, mas se não foi feita, faça a qualquer momento. E aí faz o teste depois para ver se o soro converteu. Eu enfatizei muito a primeira e a segunda dose, porque são essas que garantem a imunidade. A última, dos 6 meses, ela garante a duração da imunidade. Então, se a pessoa esqueceu, ela toma, às vezes, uma dose e já completa o ciclo. Então, isso que o Jeová falou é essencial. Pregar na geladeira, né? E agora, na questão do atendimento, né, como nós falamos no início, Santos, nessa questão de você fazer um encaminhamento, a pessoa se descobre. Normalmente, até um passado recente, vinha essa demanda de pacientes que se descobriam portadores, estavam com anticorpos, né, do vírus C, vinha de banco de sangue. Sim. Né, porque o teste só foi isolado em 93. Sim. E não tínhamos... Então, a gente tem uma história, né, na região que eu acredito que foi exemplo aí para o país todo, que foi a inserção no CTA, esse Centro de Testagem e Aconselhamento, do teste da hepatite C. Foi uma postulação da sociedade civil, não tínhamos, né, faziam, nesse CTA, faziam seu teste para HIV, para hepatite B, né, que são DSTs, né, que o CTA, sim, na verdade, foi montado... Criado para isso. Nós conseguimos inserir o teste, e aí a demanda do banco de sangue também ficou menor, porque houve uma lei, o NAT, né, a obrigatoriedade nos bancos de sangue fazerem o teste da hepatite C, porque até então não é culpa de ninguém, porque era desconhecido. Sim, né? Então, sim, muita gente se contava. Eu mesmo descobri, o meu caso foi numa doação de sangue. Então, parte do pressuposto, você estava bem. Exatamente. Né? Eu sempre era um doador de sangue, e de repente veio essa notícia em 94, logo depois que foi instituído. Né? Então, agora, na questão da vacinação, na região, as unidades de saúde fazem, é importante salientar que essa vacina é gratuita, né? Não precisa, quando chegar na unidade de saúde, pedir a vacina da hepatite B para qualquer idade. Isso foi progredindo durante os anos, né? No início era para criança, depois foi adolescente. Eu lembro que nós fizemos uma ação, inclusive levamos umas faixas durante um jogo do Santos, na Vila Belmiro, né? Que faça um gol de placa, porque era até 21 anos. Sim. E para nós já foi super importante, né? Hoje não tem limite. Hoje não tem limite e é gratuita, entendeu? E não precisa também da prescrição médica. Às vezes a pessoa fala, olha, eu preciso tomar a vacina da hepatite B, onde vocês me indicam um médico para pedir a prescrição? Não é necessário. Basta chegar no posto de saúde. Basta chegar no posto e seguir essa sequência que o doutor Evaldo disse. Na questão de encaminhamento para um especialista, nós tivemos muita dificuldade nos anos, finalzinho dos anos 90, começo de 2000, que só tínhamos um ambulatório na cidade, que era do Guilherme Álvaro. Sim. Por coincidência, né, as coisas aqui levadas para o doutor Evaldo, um jovem médico, porque quando eu cheguei lá para conhecer o sistema, né, eu admirei, eu pensei que era um estudante, né? Na hora, eu fiquei meio assim, até com a pulga atrás da orelha. Né? Muito jovem. Na verdade, eu lembro do Dr. Bock, né, doutor Evaldo? Eu e o Bock. Levavam esse ambulatório, e esse ambulatório era, assim, repleto de pessoas. Eu fui, na verdade, dentro desse ambulatório, para pegar um prontuário do Guilherme Álvaro da rede pública, porque o medicamento que era muito... não era eficaz, vamos dizer assim, mas era o que tinha, né, que eram umas injeções que traziam muita reação adversa, e alguns comprimidos. E eu, para ter esse medicamento caríssimo, disponibilizado pelo SUS, eu tinha que ter um prontuário, tinha que ter um atendimento na rede pública. Eu desconhecia isso, né, porque eu tinha um plano empresarial de saúde. E, na verdade, quando eu percebi que lá nesse ambulatório tinham mais de 200 pessoas. Na mesma situação que você? Na mesma situação. E com um detalhe, quando você detecta um anticorpos de hepatite C, você tem que fazer um exame de diagnóstico, um exame de biologia molecular, é um exame mais caro, mas um exame que constata se você teve
se você está com a ação do vírus no seu organismo. Né? Poucas pessoas... sabem, inclusive, disso, né? Aí o que acontece? Uma demanda reprimida. As pessoas, o médico, o doutor Evaldo está aqui, ele pode ratificar isso, não tinha como prosseguir o diagnóstico porque existia uma demanda reprimida muito grande. Esses exames caríssimos, né? Então a maioria das pessoas que estavam ali não tinham plano de saúde, não tinham condições de pagar R$ 1.680, né? Que foi o que eu paguei na época. Nossa, né? Isso no final dos anos 90. Exatamente. Isso exatamente em 99. E aí nós já sentimos que tinha alguma coisa errada, né? As pessoas, realmente, o médico ficava... Ele mesmo, o doutor Evaldo, ele levava, eu lembro e acompanhei isso, né? Ele levava alguns exames para o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Para fazer lá gratuitamente, não é? E aí o que acontece? E as outras pessoas? E tinha um sistema, que era um sistema de cota. Então, vinha para a Baixada Santista 10 exames por mês. E você tinha 10 pacientes entrando por semana. É uma loucura. E aí nós tivemos que pensar em alguma coisa, criamos a entidade para, principalmente, conseguir políticas públicas de saúde, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem aí Vocês são uma referência. Nessa parte, né? Existe agora, na sequência, né, no monitoramento da doença, um desafio muito grande que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e com o aumento na conta de luz previsto para o próximo mês, o jeito é tentar economizar. Parece óbvio e fácil, né? Mas não é. Nas empresas, então, o diferencial é encontrar os pontos certos onde estão os concentradores de acréscimo de consumo. E é exatamente isso que uma associação em Santos fez e já está colhendo os resultados. Uma equação baseada na seguinte fórmula: planejamento mais tecnologia. A partir de agosto, a conta de luz vai subir. O aumento pode chegar até quase 4%. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste de 45,52% na receita anual das 69 usinas hidrelétricas do país. Só trabalha para pagar a conta. E aumenta cada dia mais, né? O que é pior. Está muito alta a conta, realmente está muito alta. Nós somos em 4 em casa, realmente é bem alto. Quanto o senhor paga por mês? Eu estou pagando, essa última foi 250. Se as pessoas físicas já sentem um aumento, o que dizer quando você tem um negócio que gasta em média 500 kW por mês? Nesse salão de beleza, a média das últimas 6 contas gira em torno de R$ 400. Com o aumento de agosto, a proprietária vai ter que continuar cortando o consumo para tentar fechar o mês no azul. A gente procura tirar todos os aparelhos da tomada. A gente trabalha no horário das 9 até as 18h30 no máximo, nunca mais que isso. No horário de verão, no mais tardar 5h30, 6 horas, nós vamos embora por conta do ar-condicionado, porque o ar-condicionado fica direto ligado e aí consome muita energia. Então, tudo que pode evitar o consumo, a gente está fazendo. Uma alternativa para diminuir a conta de luz é procurar outras fontes de energia, como a solar, por exemplo. E foi exatamente isso que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos fez. Eles contrataram uma empresa que fornece energia solar usando a estrutura da concessionária, via cabo mesmo, sem a necessidade de obras para instalação de painéis. O diferencial está no rastreamento do consumo. O sistema permite saber exatamente onde se gasta mais e, a partir daí, economizar. A gente coloca um sensor na entrada de energia dos nossos clientes para medir em tempo real o consumo e, através do aplicativo, eles conseguem acompanhar minuto a minuto quais são os grandes vilões que estão consumindo energia e, com isso, conseguem tomar ação. Aqui no caso da associação, a gente identificou oportunidade de reduzir até 20% a conta de energia de forma sustentável. Cortando o desperdício. Então, desligando as luzes das salas vazias, desligando o ar-condicionado na hora do almoço, fechando portas e janelas de salas que têm ar-condicionado ligado. E como tudo isso é muito comportamental, a gente colocou adesivos na sala e faz treinamento, fez uma cartilha de treinamento, faz treinamento para os usuários aqui da associação,
para eles entenderem que pequenas mudanças de hábito que não mata ninguém, desligá-los quando você não está na sala não faz diferença nenhuma, vai sair para o almoço, desliga o ar-condicionado, não faz diferença nenhuma, isso é o suficiente para reduzir em até 20% a conta da associação. A redução de custo, em média, vai de 7% a 10%. Mas o grande ganho é nós sabermos aonde é o nosso maior consumo, onde nós temos que tomar mais cuidado. Outra vantagem é que o sistema, ao contrário do convencional, por ser solar, não sofre reajuste de tarifa. A gente construiu a nossa usina em Araçoiaba da Serra e usa a rede da distribuidora para trazer a energia aqui direto para a associação. Então, com isso, a gente consegue que as pessoas acessem a energia solar sem precisar fazer investimentos, porque a gente já fez o investimento e ela só paga uma mensalidade e não precisa fazer obras. É tudo muito simples, sem complicação. É simples, sem complicação, mas é preciso planejamento. É ótimo aliar a tecnologia, mas nem todo mundo tem acesso financeiro a essa tecnologia, porque, como bem disse a primeira entrevistada da matéria, a gente tem trabalhado só para pagar a conta. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre hepatite. Participam do Bom Dia Baixada o médico infectologista Evaldo Stanislau e o presidente do Grupo Esperança, Jeová Pessim Fragoso. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Jeová, eu quero voltar com você, porque nós falamos da questão da detecção e da rede hoje de tratamento. No entanto, nós temos um hiato quando a gente fala de monitoramento. Sim. Como resolver isso? Isso é muito importante, a gente está vivenciando isso com muita intensidade aqui na região e acredito que em várias outras localidades do país também. O que acontece? Os medicamentos hoje com eficácia de mais de 95%, né? Ele propiciou, né, a cura, né? A gente tem que falar cura, alguns segmentos falam resposta biológica sustentada, enfim, não está mais com a ação do vírus no organismo. No entanto, até um passado recente, até outubro, quer dizer, do ano passado, meses atrás, todo paciente que tinha acesso ao tratamento, esse tratamento eficaz, que vem desde 2015, ele tinha que estar já num grau mais evolutivo da doença, né? Então, já era um F3 que se fala, um F4, ou seja, já um pré-cirrótico ou cirrótico. Essas pessoas já tinham feito algumas, até 4, 5 tratamentos e não tinham obtido sucesso no tratamento. E a partir do momento que elas curaram, né? Elas não têm a ação mais do vírus, mas elas estão com dano hepático. Claro. Né? Então, tem que haver um monitoramento, cada 6 meses fazer um ultrassom, um exame de imagem, né? Porque, na verdade, ela tem uma cirrotização do fígado, o fígado tem mais de 5.000 funções, né? E algum pedaço dele lá está prejudicado pelas cicatrizes, né? Que as cirroses são as cicatrizes que criam no fígado, e essa pessoa acha que está curada. Às vezes, ela não entende, né? O que o médico diz, olha, você curou o vírus, né? Mas curar o vírus não significa curar as sequelas. Exatamente, né? Isso, entendeu? E aí ela encontra muita dificuldade, principalmente na nossa região, porque nós não temos ambulatório especializado para isso, né? A demanda está muito reprimida, as pessoas têm que recorrer a São Paulo, né? E tem a dificuldade, locomoção, tem o próprio encaminhamento para São Paulo, às vezes se torna muito difícil, o retorno ao médico, um agendamento de consulta com o hepatologista, saiu até recentemente na mídia local aqui, com uma consulta para um hepatologista pode levar até 3 anos, né? Então isso aí fica muito perigoso, né, para essas pessoas, porque fica sem o monitoramento. Então tem que se criar, a gente tem feito essas postulações junto ao Conselho Municipal de Saúde. Todo ano, nas conferências municipais de saúde, a gente tem uma cadeira titular no Conselho Municipal de Saúde e a gente pede, né, a gente solicita, a gente pede ajuda para os técnicos, para os médicos também, e isso não acontece. E a gente tem recebido, assim, uma demanda muito grande, inclusive até ontem eu já recebi mais um óbito que aconteceu por conta disso, entendeu? A pessoa ela se sente mal, tem que ir numa UPA, né? Chega numa UPA, num PS central, e o que acontece? 2 situações só. Ou não vão mexer nela, não vão fazer nada, vão dar um soro, uma dipurona, tentar ali estabilizar naquele momento, e depois dão a alta para ela procurar um serviço que não tem. Que não existe. Né? Ou então, pior ainda, que, né, dar um medicamento, fazer um procedimento errado, que vai piorar mais a situação. Então, isso realmente, nós temos que ter toda a força
segmento, de todos os segmentos, com a lide, com as hepatites, né? Porque é um caso que está muito importante e a gente, o Grupo Esperança, realmente, nós estamos assim, entrando até num desespero de ação, como que a gente pode resolver isso? Entendeu? Precisaria ter um centro de especialidade. Assim como nós criamos uma rede excelente de prevenção e detecção, a gente precisaria estar pensando na outra ponta da cadeia, né, Evaldo? Isso é muito sério. Em termos, Nathalie, eu acho que a gente está vivendo isso que o Jeová relatou com muita propriedade, é verdadeiro, mas é, na verdade, o final de uma era também. Porque diante dos novos medicamentos extremamente efetivos, e como eu falei que a gente está curando todo mundo, o que acontece, por exemplo, no último Congresso Americano de Fígado, em novembro passado, em Washington, já foi mostrado um dado dos serviços de transplante americano e no mundo, que está despencando o número de transplante de fígado e que tinha como primeira causa hepatite C. Por quê? Porque está todo mundo sendo curado. E sendo curado, a gente interrompe a evolução da doença. Quem já estava na fila é transplantado e o número dos que vão chegar na fila é menor porque a gente está invertendo a história natural da doença para a cura. Mas isso é uma realidade de um país desenvolvido. De áreas desenvolvidas, Exato. Onde eles têm lá uma política de captação de órgãos e tudo que é bem mais efetiva. No Brasil ainda, a gente vive essas situações paradoxais. Centros de excelência, como é o Einstein, como é o Hospital das Clínicas de São Paulo, e situações onde a gente vê um paciente em uma maca de corredor de pronto-socorro sendo observado por uma equipe de saúde que não pode fazer nada, que não sabe e não tem preparo para fazer o que precisa e que muitas vezes compromete o desfecho desse paciente. No Hospital de Cubatão, recém-aberto pela Fundação São Francisco Xavier, nós tivemos a oportunidade de detectar um caso de uma hepatite fulminante de um jovem de 21 anos. Em menos de um dia, esse jovem estava transplantado de fígado. Foi feito o diagnóstico, foi feito o monitoramento, foi feita a ponte com o serviço de referência do SUS que transplanta, que foi o Einstein nesse caso, e em um dia de Einstein ele estava transplantado. Porque hepatite fulminante é uma situação que fura a fila, é a prioridade máxima. Nós tivemos lá, em pouco tempo de funcionamento, algumas captações de órgãos, de pessoas com morte cerebral, com morte encefálica, que nós temos uma política de captação de órgãos, então a gente manteve essas pessoas bem cuidadas, acionamos a OPO, o pessoal veio e captou fígado, rim, córnea, coração, pulmão. Nós tivemos uma paciente que, mais ou menos com esse perfil do Jeová, completamente abandonada à margem do tratamento do SUS, e que a gente trouxe, cuidou e que hoje ela está na lista de transplante. Doutor Evaldo, sinto, mas eu tenho que interromper. Eu acho que está aí a grande sugestão, então. Nossa, exatamente. O seu esclarecimento... Nós temos aí a saída. Não, então, assim, é preciso olhar os vazios que existem, vazio assistencial, e preenchê-los. E este é um vazio assistencial que, de repente, a gente pode sim preencher, né? Porque... Está diminuindo, mas ainda tem. É lógico. E os que têm não podem ser condenados simplesmente, olha, não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, eu acho que é importante a gente ter qualidade, é importante a gente ter porta aberta, é importante a gente aceitar uma certa demanda que existe. Então, a cirrose hepática, ela é uma complicação importante das hepatites virais crônicas, tem outras causas também, e ela precisa de um acompanhamento de monitoramento, porque, embora grande parte dos cirróticos possa conviver e viver bem por muitos anos e até décadas com a cirrose, também parte significativa vai evoluir para câncer de fígado, descompensação e vai morrer, se não for acompanhado. Eu gostaria até de permitir, Nathalie, de me dirigir à população, pessoal que interage com a gente, ou que tem aí um atendimento, que conseguiu negativar, né, o vírus, curou, fez o tratamento, mas que é cirrótico, por favor, não vá beber morar. Exatamente. Entendeu? Fique atento. Exatamente. Deixa eu falar um negócio do bebê morar. Todo mundo me pergunta, doutor Evaldo, eu tinha hepatite C, os meus pacientes tal, puxa, o senhor falou para não beber, eu não bebia. Então, assim, a gente fala para não beber
Porque se você fala, não, pode beber socialmente, o sujeito vai começar a frequentar a festa todo dia. Brincadeiras à parte, é para explicar o seguinte, não pode beber. Não pode, tá? claro. O beber que pode é com muita moderação. Porque a ingesta do álcool, tanto em pequenas quantidades todo dia, em grande quantidade de uma vez, ela é nociva para o fígado. O paciente que tem uma fibrose hepática avançada, ainda que curado do vírus, o álcool é um agressor que pode fazer com que a doença continue progredindo. Então, uma vez que a pessoa tem a cirrose e esteja curada do vírus, ela vai ter 3 possibilidades. A doença fica estagnada no fígado, a cirrose não progride. A cirrose regride, e isso é uma novidade, não que vá voltar exatamente ao normal, mas diminui a quantidade de tecido fibroso no fígado e ele ganha função, ou, raramente, ela pode progredir. E tem uma 4ª condição que eu quero comentar aqui, que a gente observou depois dessas drogas novas, que é o aumento do câncer de fígado em quem está curado. Então, a pessoa que tem cirrose e está curada, a gente começou a observar que aumentava o câncer de fígado. E se especulou uma série de teorias científicas para explicar esse fenômeno. Mas tudo isso, eu quero dizer que é para você que está nos assistindo, que está curado de hepatite C, mas que o seu médico diz que você tem uma fibrose grau 3, uma cirrose, uma fibrose grau 4, precisa, mesmo curado, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer ultrassom de fígado e uma dosagem de alfa-fetoproteína, no mínimo. E esse que é o problema na rede. Às vezes a pessoa quer marcar e não consegue. Esse prazo fica muito elástico. Até um caso agora recente, que a pessoa estava esperando para fazer esse monitoramento, para voltar no final de setembro, para ver um agendamento para fazer o ultrassom, e realmente a pessoa descompensou. E não deu tempo. Não deu tempo. É isso que precisa ser corrigido. Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre hepatite. Participam do Bom Dia Baixada o médico infectologista Evaldo Stanislau e o presidente do grupo Esperança Jeová, Pessim Fragoso. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Jeová, o Grupo Esperança vai completar 20 anos. 20 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Nós aqui no intervalo falávamos de você estar falando um pouquinho da história e eu queria justamente que você tentasse resumir o que era o Grupo Esperança, como ele nasceu e a importância que ele hoje tem na vida das pessoas que se descobrem portadoras de hepatite ou tratam da doença ou buscam informação a respeito dela. E fazer isso sem chorar, Jeová. Não, é um pouco difícil, né? Mas, assim, eu acho que, primeiramente, eu teria que falar que nós constituímos uma grande família. Né? Então, hoje nós temos até casamento entre voluntários, né? E é muito bacana, uma interatividade muito grande, porque por mais que o paciente ele esteja acolhido pelo seu médico, bem informado pelo seu médico, ele quer estar entre iguais, né? Claro. Isso, obviamente, que contemplou a nossa missão. A nossa missão é prestar apoio ao portador de todas as formas. E as formas que a gente precisava, com tanta dificuldade que tinha de acesso, como nós já citamos aqui no programa, nós precisávamos estabelecer políticas públicas de saúde. Então, essa interatividade nos trouxe mobilização. E a mobilização nos trouxe alguns ganhos que... A união fez a força. Fez a força. E não só com proposituras aqui para a Baixada, né, nos serviços aqui, como também, por exemplo, para o Brasil todo. Claro. Né, leis federais, portarias, né, aquela dificuldade que nós falamos sobre o acesso àquele exame seguinte do anticorpos e biologia molecular, nós conseguimos colocar no fundo estratégico, ou seja, aquelas cotas acabaram no Brasil todo, isso daqui foi para o Brasil todo, acabaram e se não tivesse o Ministério da Saúde verba, tirava até do Tesouro Nacional, isso foi um adianto muito grande. Por exemplo, também a isenção do imposto de renda retido na fonte para portadores de doenças graves e outras, a própria Semana Municipal de Hepatites, né? O Julho Amarelo também foi muito importante. Nós também fomos a Brasília várias vezes, né? Participamos de alguns espaços, né? Do próprio comitê do Ministério da Saúde, mas também estabelecemos junto à Câmara de Deputados a Frente Parlamentar, né, de hepatites virais. Então, são conquistas, né, que não só para a nossa região, mas para o Brasil todo, que nos coloca como uma referência, né, com toda a humildade que a gente sabe que Santos também, eu sempre falo para as outras ONGs, que Santos tem uma facilidade de mobilização, porque é uma cidade vertical. Sim. Né? Então, a gente
E se a gente teve essa oportunidade, conseguiu, a gente fica muito feliz. Então, esses 20 anos a gente fica bem contemplados aí de ter trabalho voluntário. E nesses 20 anos você teve presente, acho que os 20 anos, né, Evaldo? A história do Grupo Esperança começa, eu tinha um consultório ali na Olinto Rodrigues Dantas, e na época eu trabalhava muito pouco antes disso com HIV. E tinha os coquetéis contra o HIV, que eram complexos, a gente via muita dificuldade dos pacientes em tomarem o remédio de HIV. E eu, desde o início, trabalhava com hepatite C, desde que eu era R1 no Hospital das Clínicas de São Paulo, na época que ninguém nem falava em hepatite C. E a gente vinha notando a dificuldade que os pacientes tinham, era uma doença que o diagnóstico vinha, e naquela época você não tinha métodos de diagnóstico, métodos de estadiamento, terapia efetiva, e você, de repente, chegava para o paciente e falava que ele tinha uma doença para a qual você não tem como estadiar direito, não tem como tratar direito, enfim, eram muito mais dúvidas do que certezas. Isso gerava uma ansiedade no médico e no paciente, e aí eu pensei, poxa vida, se a gente tem lá nos HIVs positivos aquela situação, uma situação que tem alguma similaridade nas ansiedades, a gente faz grupos de adesão, vamos montar grupo de pacientes. E tinha um auditório lá no Med Center, a gente começou a reunir um grupo de pacientes, o Jeová desde o início, outros 17 pacientes pessoas também. na primeira reunião. Exato. E aí essas reuniões, primeiro foram na informalidade, daí a gente montou um grupo de voluntários que começou a atuar no Guilherme Álvaro, me ajudava, a gente já citou aqui a Liga de IMI, eu, o BOC, os estudantes, aquilo cresceu em progressão geométrica. Depois de um tempo, o Jeová, outros pacientes resolveram, a gente deu uma cara jurídica, e eu, como consultor técnico... Um apoio também importante, doutor Evaldo, do Sinipetro, do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, onde é a nossa sede até hoje. Né? Então, a gente conseguiu, eu fiquei na consultoria técnica, o ambulatório, naquela época, muito demandado, com um corpo de voluntários forte, crescendo, aguerrido, e aí a constituição jurídica do grupo foi crescendo, e com o tempo, o grupo, eu, o Jeová e outros, a gente fez o primeiro encontro nacional de ONGs, numa época... Que entrou no calendário Deixa eu oficial. só falar uma coisa, numa época que não tinha programa estadual, não tinha programa nacional, não tinha programa, ninguém falava. E o grupo já existia e estava atuando. Eu me lembro de um diretor do Hospital Guilherme Álvaro, que eu não quero ser deselegante para dizer o nome dele, mas eu cheguei um dia para ele e falei, fui lá com alguns pleitos para um ambulatório que crescia muito, e ele... eu era moleque, né, assim, meio displicente, não dando muita atenção, ouvindo e abrindo assim uma geladeira, e pegou um pudinzinho de leite, um pirizinho assim, tomando aquele caldinho do pudim de doce de leite e falando assim, quem que é esse Jeová aí? Quem que é esse cara aí e tal? O que ele está ganhando com isso? Numa época, e até hoje, que o Jeová cansou de colocar dinheiro no Grupo Esperança, para correspondência, para manutenção, todo o apoio do Sindipetro, mas com muito trabalho. Então, eu queria dizer aqui com todas as letras que o Grupo Esperança começou de uma necessidade, cresceu para ser uma solução, mas ele não seria o que é sem o corpo de voluntários, mas, sobretudo, sem o Jeová e a família do Jeová. É verdade. E eu queria dizer mais uma coisa. Verdade. O Jeová fez tudo isso com cirrose hepática, com vírus ativo. E ele teve uma evolução da doença que foi muito atípica, porque ele fez tudo isso bastante doente, e apesar disso não deixou a bola cair, e só no finalzinho ele começou a ter alguns sintomas de descompensação, e Deus foi tão bom que rapidamente conseguiu um transplante de fígado. Então, se eu posso resumir o Grupo Esperança numa palavra, a palavra seria vitória. É isso aí. A vitória da vida, a vitória de gente que tem compromisso. E o Grupo Esperança continua nesse momento que a hepatite C está praticamente se concluindo, em homenagem a quem ficou pelo caminho, né? O Zé Carlos, né? E tantos outros. Eu queria falar isso. O resumo do Grupo Esperança é a vitória da vida, e uma homenagem ao Jeová e a todos. Nós estamos com duas pessoas muito emocionadas aqui na nossa bancada, não sem razão. Eu endosso todas as palavras do Evaldo. Jeová, eu conheci o Grupo Esperança, eu não morava em Santos, eu estava em Goiás. Li um pouquinho sobre o teu trabalho, e eu acho que mais do que vitória, Evaldo, eu acho que deu certo, porque o ingrediente maior do Grupo Esperança é um negócio que falta muito na sociedade, amor ao próximo. Então, assim,
parabéns pela tua luta, parabéns pela tua perseverança, parabéns pelo teu trabalho, porque aqueles que ficaram pelo caminho, certamente são as estrelas que iluminam e seguem iluminando esse trabalho. Todo dia. E tantos outros que tiveram as vidas salvas. Parabéns. Obrigado, Nathalie. Evaldo, sinta-se orgulhoso dessa trajetória também, porque você esteve lá desde o começo. E eu acho que hoje o que as pessoas precisam, quando buscam um atendimento médico, é de médicos que tenham coração, que sejam humanos e que cumpram aquele juramento que fazem quando se formam. Parabéns. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.